dia 10 de maio, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de dar início com uma oração ao Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos te bendizer na manhã desse dia, Pai, por estarmos na tua presença, Senhor, com a incumbência, meu Deus amado, de transmitir mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração, bem como os corações e as mentes daqueles que estão a nos ouvir a partir de agora. Ser conosco, ó Deus, nos cobre com a tua graça, nos dá a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos estudar a aula de número 6, 10 de maio de 2020. Cujo título é Um Chamado ao Arrependimento. Nós vamos trabalhar com base no Salmo 51, Salmo de Davi. Vamos fazer um relato sobre o que houve com Davi, sobre a vida de Davi. Como nós temos, o textual diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Está no Salmo 51, versículo 17. A verdade aplicada diz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Tem que haver confissão e arrependimento para que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas mesmo assim ainda ficamos sujeitos a sofrer as consequências. Temos aí um questionário. Hoje não vai ter prêmio, mas se alguém se habilitar a responder as questões, a gente dá pelo menos um parabéns para aqueles que responderem. A primeira questão: o arrependimento genuíno impede do indivíduo voltar a pecar? O arrependimento genuíno impede o indivíduo voltar a pecar? Responda aí conforme sua compreensão. Pergunta número 2. Conforme o versículo 12 do Salmo em estudo, que é o Salmo 51, o indivíduo, uma vez salvo, salvo para sempre? Leia lá o versículo 12 e tire as suas conclusões. Versículo 12 do capítulo do Salmo 51. E a terceira questão: onde Davi deveria estar para não ser laçado pelo diabo? Onde ele deveria estar? Sabemos que ele estava em casa, sabemos que ele estava no seu palácio, no seu aposento, e sabemos, conforme no decorrer da lição, nós vamos ver como foi o procedimento dele. Por isso, nós colocamos essa pergunta aí. É uma pergunta pessoal também, uma resposta pessoal também, e vocês podem responder. O texto de referência está no Salmo 51, versículos 1, 2, 7 e 9, depois versículo 10 e depois versículo 12 a 13, 12 e 13, do Salmo 51. Para adiantar o nosso processo, nós não vamos fazer a leitura do texto de referência. Os irmãos que acharem por bem podem fazer a sua leitura em casa. Salmo 51, repetindo, versículo 1, 2, 7, 9, 10 e depois 12 e 13. Introdução. No estudo de hoje, veremos as consequências do pecado e a possibilidade de restauração. Vamos ver as consequências do pecado e a possibilidade de restauração. Nós pecamos, nós cometemos muitos erros durante a nossa vida, mas nós temos também a possibilidade de ser restaurado a partir do momento do arrependimento e reconhecimento do pecado e do arrependimento. Nós podemos voltar a ser novamente íntimos com Deus com perfeita restauração. O primeiro ponto diz contexto histórico em que aconteceu todas essas coisas, né, com Davi. A gente, só relatando um pouco e rápido também, por causa do nosso tempo, começando por Samuel, começando pela vida de Samuel. Samuel foi o último
juiz de Israel e o primeiro indivíduo a ser a ter o ofício de profeta, foi Samuel. E com o passar do tempo, Samuel delegou competência aos seus filhos, os quais não andaram na presença de Deus conforme Samuel, e a nação de Israel não estava aceitando as atitudes deles. Portanto, sabendo a nação de Israel que os seus vizinhos, países vizinhos, tinham reis, possivelmente eles perceberam que ser administrado por reis era melhor do que ser administrado por juízes. Então, o povo pediu um rei. E quando o povo pede, Deus consente e Deus pode aprovar. Nessa solicitação de rei, Samuel unge Saul como o rei de Israel, primeiro rei de Israel. Com o passar do tempo, Saul também não estava indo muito bem e Deus manda que Samuel vá à casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e diz a Bíblia que 3 dos filhos, ou seja, Eliabe, Abinadab e Samar, foram os 3 varões, filho de Jessé, que passaram na frente de Samuel, do profeta Samuel, mas os 3 foram reprovados por Deus. Deus não aceitou nenhum dos 3. Samuel estava vendo a formosura deles, a beleza física deles, a beleza exterior deles, mas Deus vê a beleza interior. Portanto, Deus não concordou com nenhum dos 3. A Bíblia diz que Jessé passou 7 filhos. Não contou nessa hora com Davi, mas realmente eram 8 contando com Davi. Depois de passar os 7, Deus não tendo aprovado nenhum, Samuel pergunta a Jessé: não tem mais homens, não tem mais varões? E Jessé fala: tem ainda um lá no campo, uma criança que está pastoreando as ovelhas. Então Samuel diz: manda atrás desse, porque nós não assentaremos à mesa enquanto esse não chegar. E Jessé manda chamar Davi. Quando Davi chegou, Samuel viu que era um menino pequeno, ainda de pouca idade. Diz a Bíblia que ele era ruivo, né? Mas de rosto era um rapaz interessante. Aí Deus falou para Samuel: é esse aí, pode ungir esse aí. Aí Samuel unge Davi como rei de Israel. Só que nessa época ainda estava Saul reinando. E passaram alguns anos para que, só depois da morte de Saul e de Jonatas e de alguns dos outros filhos, foi que Davi assumiu o reinado em Judá. Davi reinou em Judá 7 anos e meio, e Davi reinou em Jerusalém 32 anos e meio, que dá um total de 40 anos de reinado. Davi reinou durante 40 anos. Pelas contas que se fazem, Davi começou a reinar ali por volta dos 30 anos de idade. E se foi por volta dos 30 anos de idade, reinou 40, então até os 70 anos. Então, passando muito rápido, esse foi um ligeiro relato da história, que não está na lição, mas faz parte do contexto histórico em que Davi estava vivendo. Naquela época também existiam muitas guerras dos vizinhos de Israel. E ora Israel perdia, ora Israel ganhava, mas com a presença de Davi foi diferente. Israel passou a ser vencedor, porque Deus estava com Davi, Deus estava com Israel. Ok? E Davi, quando Saul morreu e Jonatas, foi que Davi assumiu o trono de verdade. Antes de Davi assumir o trono,
ele teve vários conflitos com Saul. Não sabemos os motivos, mas Saul de vez em quando tinha complicação com relação a Davi. Davi era uma pessoa respeitadora, era uma pessoa que esperava o seu tempo, né? Mas Saul sempre teve desavença com Davi. Mesmo sabendo Saul que Davi era um homem de Deus, porque diz a Bíblia que Saul tinha uma doença, um espírito da parte de Deus, um espírito mal da parte de Deus, e quando essa coisa acontecia com Saul, Saul ficava atormentado. E certo dia, alguns cooperadores de Saul, alguns homens de Saul, chegaram para Saul e falaram: olha, existe um rapaz, em tal lugar assim, que ele é tocador de harpa, ele toca muito bem, ele canta muito bem, ele é um compositor, né? Quem sabe, ele vindo aqui, esse espírito mal não fuja de você. Aí Saul mandou chamar Davi para ver se realmente isso era verdade. Davi chegando, na hora que Saul ficava atormentado, Davi tocava a sua harpa e o espírito mal, da parte de Deus, segundo a Bíblia, se afugentava de Saul. Mesmo assim, Saul mantinha uma rixa, mantinha uma indiferença com relação a Davi. Não sabemos os motivos, pode ser, quem sabe, porque Saul já estava sabendo que Davi já tinha sido ungido rei. Quem sabe Saul achava que Davi ia assumir o trono antes do tempo, antes do fim da vida de Saul. Por fim, Saul cometeu suicídio. Também foi morto Jonatas, e mais os outros filhos de Saul também foram mortos, e a partir daí Davi assumiu o trono, e é o que nós vamos estudar a partir de agora. O Salmo 51 narra o sofrimento angustiado de Davi após o pecado cometido com Betseba. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi cometeu o pecado, ele ficou atormentado, ele ficou angustiado, agora procurando solução para o seu problema. Os livros de 1 e 2 Samuel narram a coroação de Davi, seus feitos e o pecado que o levou aos relatos do Salmo 51. 1.1 As transgressões de Davi. Está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. No capítulo 11 de 2 Samuel, Davi sobe ao terraço. Davi estava só. Davi não estava acompanhado. Joabe tinha sido enviado para a guerra. Joabe estava lutando contra os amonitas. Davi era o rei. Joabe era o comandante do exército. E com ele, com Joabe, tinham vários cooperadores. Então Davi manda Joabe para a guerra com os seus auxiliares e Davi fica só. Davi sobe ao terraço. Do terraço, Davi olhou e viu algo que ele desejou. Davi saiu do seu aposento, do seu quarto, quem sabe, e subiu ao terraço. Naquela época, as construções de Israel, o telhado era um telhado plano. Não é como a gente tem hoje no nosso caso, por exemplo, quando a gente faz uma construção, a gente faz uma laje. E essa laje, posteriormente, será coberta. Então, o terraço do Palácio de Davi era semelhante a essa laje que nós conhecemos hoje. Davi saiu e foi passear no terraço. Nesse passeio, ele viu uma mulher a se banhar. Davi desceu, né, e mandou chamar a mulher e deitou-se com ela, ou seja, teve relações com ela. E Davi, a partir daí, planeja a morte de um inocente, que nós vamos ver mais na frente. Com esse 1.2, o fruto do pecado e o plano de Deus. Fruto do pecado e o plano de Deus. Com esse ato de Davi, a mulher que tinha acabado de sair do período menstrual, a mulher estava no período fértil, com esse ato de Davi, a mulher engravidou. Depois que Davi soube, por ela própria, né? Aí Davi planeja encobrir o seu pecado.
Davi planeja encobrir o seu pecado. Davi monta estratégias para não ser descoberto. Nós vamos ver na frente, mais um pouquinho na frente, qual foi a estratégia que Davi montou, e nós vamos ver na frente como Davi planejou encobrir o seu pecado. Deus não concordou com os planos que Davi montou quando Davi estava fazendo os planos de acabar com Urias, que era o esposo de Betsaba, que foi a mulher com quem Davi adulterou. Deus não concordou com essa atitude de Davi. 1.3. Natã, o profeta de Deus. Nesse momento em que Davi estava angustiado por causa do pecado, aparece Natã, o profeta Natã, e fala para Davi, um enigma para Davi. Davi, certa vez, isso não está na lição, mas eu vou acrescentar. Davi, certa vez, existia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muita... Isso Natã falou para Davi, depois que Davi pecou, e Davi já estava atormentado por causa do pecado. Então Natã falou, Davi, existiam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muita criação, muitos bens. E o pobre só tinha uma cordeirinha. Certo dia chegou na casa do rico um visitante. Chegou um visitante. O que o rico fez? Ao invés dele matar uma das suas ovelhas para fazer alimento para o visitante, ele matou a cordeirinha do pobre que só tinha uma. Davi, com essa colocação de Natã, Davi se irritou. Davi ficou irritado e disse, essa pessoa é digna de morte. Essa pessoa não pode ver digna de morte. Aí Natã, quem sabe, pensou um pouco, talvez com medo, porque estava falando com o rei, estava falando com uma pessoa que podia tudo. Aí Natã pensou um pouco e disse, Davi, Davi, que esse rico é você. Quando Natã disse que o rico era Davi, que tinha matado a cordeirinha do pobre que só tinha uma, aí Davi ficou mais atormentado ainda. Ok? Aí Davi arquiteta a morte de Urias. O que Davi faz? Davi manda chamar Urias, Urias estava na batalha com Joabe, com os demais soldados. Davi manda chamar Urias e faz propostas a Urias. Primeiro Urias chega, Davi fala, Urias, se lave, tome banho e vá para sua casa. Aí Urias fez conforme Davi orientou, mas não foi para casa, ficou na porta do rei. Davi ficou sabendo que Urias não tinha ido para casa. Aí Davi chamou Urias, outra vez. Disse, Urias, vá para sua casa, fique lá com a sua família, você estava na frente de batalha, cansado, quem sabe, então vá e fique lá na sua casa. Urias não aceitou. Quando Urias saiu para casa, Davi mandou alimentos, mandou pratos para alimentação de Urias, mas Urias também não aceitou. Urias não aceitando nenhuma dessas insinuações, Davi diz para Urias, então Urias, vem aqui em casa. Urias foi, Davi montou lá uma festa, montou lá um cardápio, uma festa com bebidas, tentando embriagar Urias, para que Urias fosse para casa. Assim aconteceu, Davi embriagou Urias e mais uma vez Urias não foi para casa. Continuou, Urias falou o seguinte, como eu sabendo que os meus amigos, como eu sabendo que o meu chefe, meu comandante, está na frente da batalha, como eu vou para casa me deitar com minha esposa, sabendo que eles estão na frente de guerra, Então, Urias não concordou e não foi para casa. Ponto 2 da lição, o caminho do arrependimento. Natã revela para Davi tudo o que ele tinha feito, como eu acabei de contar. Davi cai na real e se arrepende e pede perdão. 2.1 reconhecimento e confissão do pecado.
Davi reconheceu as suas transgressões, Salmo 51, 3. Davi reconheceu que tinha errado, reconheceu que tinha falhado. Aí, no Salmo 51, versículo 3, ele comenta lá, vamos ver aqui o que ele diz. Salmo 51, versículo 3. Vamos ver aqui o que Davi falou no Salmo 51, versículo 3. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando Natan revelou tudo que Davi tinha feito, então Davi começou a cair na real. As consequências de Davi estavam, a consciência de Davi estava oprimida, estava oprimindo o seu espírito. A consciência de Davi estava oprimindo o seu espírito. O espírito de Davi estava angustiado, estava atormentado por causa da sua consciência pesada por ter cometido o erro que cometeu. E nós vamos ver mais na frente, né? O que aconteceu com Davi a partir daí, a partir dessa insinuação dele com relação a Urias, né? A partir desse pecado, da insinuação dele, né? Querendo encobrir o erro, nós vamos ver um pouquinho lá mais na frente. 3. Ninguém irá se arrepender se não conhecer que errou. Ninguém vai se arrepender se não reconhecer que errou. O primeiro passo do arrependimento é o reconhecimento do erro. Reconheci que errei, então agora vem o arrependimento. Davi tinha tristeza e vergonha da situação que se metera. Ora, todo mundo agora já estava sabendo do que tinha acontecido com Davi, todo mundo agora estava sabendo, a sociedade estava sabendo do que acontecia com Davi, né? Mas a tristeza dele, a vergonha dele, não era por causa do conhecimento da população, mas era por causa de Deus, do temor que ele tinha a Deus, né? Como ele tinha temor a Deus, então essa tristeza penetrou no seu coração e ele ficou também envergonhado diante do ato. 2.2. A confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece que pecou, como também confessa. Salmo 51, 4. Salmo 51, versículo 4. Vamos ver o que diz aqui. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Contra ti somente pequei. Foi a confissão de Davi, fez no Salmo 51, versículo 4. O mais importante para o homem é reconhecer que pecou e buscar refúgio no sangue de Cristo. O mais importante para o ser humano é reconhecer a sua falha, reconhecer o seu pecado e buscar em Deus, no sangue de Cristo, o refúgio, o perdão, a purificação do seu pecado. 2.3. O perdão não aniquilou as consequências. O perdão não acabou, o perdão não eliminou, o perdão não tirou, o perdão não anulou as consequências do pecado. Nós, hoje, sofremos, às vezes, de muitas consequências das nossas transgressões, dos nossos pecados. Com Davi não foi diferente, com Davi foi tremenda a ação de Deus, com relação ao pecado de Davi, né? Foi uma ação assim muito forte, que Davi, a partir daí, passou a sofrer. Davi foi perdoado para a salvação, mas as consequências do pecado lhe acompanharam toda a sua vida. A partir daí, começou a acontecer na família de Davi desastres terríveis. O filho morreu, o filho do ato impensado morreu, ele sofreu muito com a doença do filho, ele teve momentos de muita angústia, de muita tristeza com a doença do filho. Depois ficou em jejum, ficou em oração, ficou no pó, né? Depois que o filho morreu, foi que ele começou a se refazer. Mas a doença do filho, né, deixou ele muito triste, e especialmente a morte.
E Deus fala: a espada jamais se apartará da sua casa. Está em 2 Samuel 12:10. A espada jamais se apartará da sua casa. Davi era para ter uma vida boa, era para ter uma vida tranquila, era para ter uma vida segura, era para ter uma vida de calmaria, mas a partir do pecado, a partir desse momento que Davi transgrediu a lei do Senhor, o próprio Deus falou para ele: Davi, nunca mais se apartará da sua casa, da sua família a espada. Você estará sempre debaixo de maldição, você estará sempre debaixo de prejuízo. E a partir daí nós vemos que os próprios filhos de Davi cometeram erros terríveis, né? Os próprios cometeram incesto e coisas mais. Absalão, o segundo filho dele com Betseba, que foi Absalão. Aliás, Salomão. Salomão foi o segundo filho. Absalão anterior. Absalão se levantou contra Davi, né, seu pai. Absalão quis interferir no reinado de Davi. Absalão convocou o povo para se levantar contra Davi. Absalão, filho de Davi. Absalão guerreou contra o rei Davi, contra os soldados de Davi. Absalão queria de qualquer forma tomar o reinado de Davi, com mentiras e insinuações. Então aí também foi sofrimento. E fala a Bíblia também que Absalão morreu de uma forma trágica. Absalão estava guerreando, estava montado na sua mula, e ao passar debaixo de umas árvores, ele ficou pendurado entre o céu e a terra pelo pescoço, né? E dali morreu. Quando Davi soube da notícia, ficou terrivelmente angustiado. O filho, o fruto do pecado, morreu, segundo Samuel 12, 14 e 18. O filho não escapou. Aí começou, nesse momento, começou realmente mais tristeza. Aliás, continua a tristeza de Davi, e mais forte ainda por causa da morte do filho. O mal permaneceu sobre a família de Davi. Ponto 3 da lição: os pedidos do salmista. A intimidade de Davi com Deus foi afetada e ele disse: não retires de mim o teu espírito. Salmo 51, 11. Quando ele disse: não retire de mim o seu espírito, né, a gente entende que Davi estava numa angústia tremenda. Quando ele fala no Salmo 51, versículo 11, ele diz: não lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não me lance fora da tua presença. Ou seja, não esqueça de mim, não fuja de mim. Miserável que eu sou, pecador que sou, reconheço que errei, mas peço misericórdia, peço perdão. E uma coisa que Davi não queria é que o Espírito de Deus saísse dele, ou seja, que ele ficasse abandonado pelo Espírito de Deus. Que nós possamos também, nas nossas petições, nas nossas orações, né, nos nossos pedidos de socorro, pedir a Deus que mantenha o seu Espírito em nossas vidas, para que a gente possa suportar as amarguras da vida, os dias maus. A alma de Davi foi tomada por uma angústia profunda ao perceber que tinha sido descoberto. Quando Davi percebeu através de Natã que tinha sido descoberto o seu erro, então ele ficou mais angustiado. 3.1. Conhecer a sabedoria. Conhecer a sabedoria. Davi reconhece que Deus lhe deu sabedoria, mas no ato do pecado esqueceu esse princípio. Salmo 51, 6. Deus deu a Davi sabedoria, deu a Davi poderes, deu a Davi riqueza, deu a Davi força, né? A gente conhece também a história de Golias, né? Que foi um ato de bravura de Davi, quando os filisteus estavam em guerra contra o povo de Israel. Davi eliminou o gigante,
que parecia ser o mais forte, né? Então Davi eliminou aquele gigante. Além de Deus ter dado sabedoria a Davi, deu força, deu coragem, deu apoio, deu riqueza, deu tudo que ele precisava. Mas tudo isso caiu por terra em um momento de fraqueza. Davi desprezou o caminho da obediência, optando por satisfazer a carne. Davi foi desobediente, né? E optou por satisfazer a carne. 3.2 Purifica-me com isopo. Purifica-me com isopo. Isopo era um arbusto que existia naquela época, não sei se deve existir hoje, possivelmente deve existir, onde as pessoas utilizavam para passar o sangue do cordeiro nas portas das casas para que o mal não entrasse em casa. E esse tipo de vegetação também era usado no momento de purificação, né? Quando a pessoa pecava, ia lá no sacerdote, o sacerdote imolava o cordeiro, né? Derramava o sangue do cordeiro e era usado esse material, esse tipo de vegetação, esse tipo de galho com flores, né? Para passar no corpo para um tipo de... Era uma cultura que eles tinham para tirar, ou seja, para limpar. Achava que isso limpava os pecados, mas apenas encobriu os pecados. Ok? Então Davi queria ser purificado da forma que ele via que era feito o trabalho com as pessoas quando recorriam ao sacerdote para cobrir os seus pecados. Vamos em frente. 3.3 e o último ponto. A alegria da tua salvação. 3.3 a alegria da tua salvação. Davi estava se sentindo terrivelmente angustiado, repetindo o que já falei no início, porque ele não, mesmo com o tempo tendo passado, ele não se sentiu aliviado. Ele não se sentiu aliviado. Com a morte do filho, não se sentiu aliviado. Tudo que acontecia com Davi, para ele não causava alívio, porque ele queria ter certeza absoluta que Deus o tinha perdoado. Davi queria ter a certeza de que estava perdoado, né? No Salmo 51, versículo 12, Davi diz: dá-me novamente a alegria da tua salvação. Então Davi achava perfeitamente que tinha perdido até a salvação pelo seu ato pecaminoso, né? Quando ele diz no versículo 12, dá-me novamente, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre. Fiz aquela pergunta lá no início com base nesse versículo 12, quando ele diz, dá-me novamente, né? Se ele diz novamente, é porque anteriormente ele tinha certeza, que anteriormente ele tinha absoluta certeza que estava salvo, mas por causa do pecado ele perdeu, ele achou que teria perdido a salvação, né? É quando ele implora a Deus para que Deus dê a ele novamente a alegria da salvação. Ele queria ter certeza que realmente Deus estava agindo, trazendo para ele o perdão e devolvendo para ele o direito de salvação. Davi já não queria mais só o perdão, mas a certeza da sua salvação. Que nós possamos sempre estar preocupados com a certeza da salvação. Quando cometemos falha, a gente precisa conversar com Deus, se humilhar diante de Deus, se derramar diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia. Precisamos confessar os nossos pecados, foi o que Davi fez, confessou seus pecados, né? Chorando amargamente, né? Sofrendo angústia terrível, fez confissão dos seus pecados, e Deus, pela sua infinita misericórdia, cremos piamente que Deus perdoou Davi. Chegamos à conclusão do Salmo. O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso
para perdoar e restaurar o arrependido. Então é preciso que a gente se arrependa, é preciso que a gente busque a restauração, é preciso que a gente perceba os nossos atos pecaminosos. Tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser observado, né? E para que Deus tenha misericórdia e nos perdoe. Nos sentir perdoado, aliás, nos faça sentir perdoado, né? Porque às vezes a gente acha que está perdoado, mas é preciso a gente sentir que realmente está perdoado. Foi o que Davi sentiu, e que nós possamos sentir também o perdão de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos dê graça, nos ajude, nos cubra com o seu amor, com a sua misericórdia, e nos ensine a cada dia reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, né? E nos arrepender e ser restaurado por Deus. Que Deus nos dê um dia na paz de Jesus Cristo. Aproveitando a oportunidade, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso convívio, tanto da igreja, como do convívio social, como do convívio familiar. Que Deus esteja cobrindo você, mamãe, nesse dia, com paz, amor e muito carinho dos seus filhos, esposos, né? Que os esposos nesse dia possam estar liberando as vossas esposas, né? Para ter um dia de tranquilidade junto aos seus filhos. Marido, não deixe sua esposa fazer o almoço hoje. Faça hoje, mas se puder, faça amanhã também. Ajude sua esposa na condução do lar, ajude sua esposa nos afazeres do dia a dia de casa, ok? Não só hoje, mas hoje especialmente, mas faça sempre. Que Deus esteja abençoando a cada marido também e a cada filho, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te bendizer por esse momento, Senhor. Muito obrigado pela tua cooperação, pela cooperação do teu Espírito. Muito obrigado a Deus pela ajuda do Senhor nas nossas vidas. Nos dá um dia debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Assis, um senhor aqui muito distinto, importante na sua vida, Lécio, está te assistindo, mandando um grande beijo. E agradecendo a Deus pela sabedoria de suas palavras e pela grande compreensão da palavra que o senhor tem, viu? Amém. Meu filho. Gratidão aqui também ao Lécio por participar conosco. Meu filho segundo. Tá aí com a gente aí. Tá também com a gente a irmã Helena, irmão Marcelino, Kátia, irmão Osmar. Tenha um ótimo dia, as mamães. Feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus guarde vocês cada dia com saúde, com proteção, com muita alegria, e que os sonhos de cada mãe se realizem. Amém? Deus abençoe a Priscila, a Sheila, o Danilo. Parabéns a todos, a todas as irmãs e irmãos. Logo mais nós estaremos com o nosso momento de ceia às 18 horas. E eu quero convidar você a que daqui a pouquinho, 15 minutos, nós estaremos ali na frente da nossa congregação para entregar aos irmãos o kit da Santa Ceia. O kit da Santa Ceia. Você pode participar conosco, indo até ali, retire o seu kit e se prepare para as 18 horas nós estarmos ceiando com Cristo. Amém? Irmãos, quero dar os parabéns também aqui à irmã Deise, né? Pela belíssima aula preparada para as nossas crianças. E daqui a pouco você pode assistir aqui no mesmo canal, entrando no nosso canal e participar conosco da nossa aula ali infantil, né? EBD infantil também está uma bênção, uma alegria. Nossos professores estão cada dia mais se superando, né? E mostrando o seu dom, o seu talento a serviço do reino de Deus. Minha gratidão a cada um dos nossos professores. Assim a gente agradece, desejo um ótimo dia a todos vocês. Aproveite bem a sua mamãe, amém? Aproveite as vovós, as mamães e os meus sinceros votos de parabéns a cada uma delas. Grande abraço, fiquem com Deus e até breve. Jesus está voltando e a paz no caminho para cada um de nós. Deus abençoe, forte abraço. Amém. Amém.